fãs brasileiros, ou pelo menos alguns deles, pedem a demissão de Ancelotti depois que eles forem eliminados do torneio. Eu quero trazer aqui para vocês um programa da TV inglesa, especificamente do Talk Sport, tá? Um trecho aqui onde eles falam sobre 3 pontos principais ainda repercutindo sobre a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, e esses 3 assuntos eles são importantíssimos para quem gosta de futebol, quem gosta da seleção, quem curte isso, quem acompanha, né? Primeiro, o fim ou um erro da era Ancelotti, né? Segundo, a questão do Neymar, e terceiro, a identidade do futebol brasileiro, certo? Esses 3 pontos eles vão estar falando aqui, nós vamos estar reagindo, repercutindo junto com você. Eu quero aquela sua opinião de quem de fato sabe de futebol. Vamos estar falando sobre isso. Vou botar tocar aqui, ó, diretamente da Talk Sport, direto do YouTube da Talk Sport. Um Neymar Júnior com pênalti de consolação, mas os fãs brasileiros, ou pelo menos alguns deles, pedem a demissão de Ancelotti depois que eles forem eliminados do torneio antes das quartas de final pela primeira vez desde 1990. Para mais informações sobre isso, vamos ouvir o que pensa o jornalista de futebol brasileiro Samir Melo. Bom dia, Samir. Bom dia, Samir. Olá a todos. Bom dia. É ótimo estar aqui falando com você. Gostaria que fosse em melhores circunstâncias, pelo menos para mim, mas é um prazer. Obrigado, Samir. É ótimo ter você aqui também. Carlo Ancelotti, ele tem futuro como técnico da seleção brasileira? Ah, sim, com certeza. Acho que sim. Acho que está muito na cultura brasileira que quando as coisas não vão bem, pedir a cabeça do técnico. Eu simplesmente não concordo com isso. Acho que Ancelotti entrou no time, ele assumiu o cargo com menos de um ano para a Copa do Mundo. Então, ele realmente não teve tempo. Quando você compara com caras como Didier Deschamps, que está na França há 14 anos, ou Luis de la Fuente, que está na Espanha desde 2022 ou mais, e nos eliminou com a Noruega em 2020. Então, acho que deveríamos dar a ele algum tempo para ter um ciclo adequado, 4 anos para trabalhar e encontrar seus jogadores, encontrar os esquemas certos, e ele simplesmente não teve isso. O ciclo do Brasil agora foi uma bagunça completa. Então, não, acho que não deveríamos pedir a cabeça dele. Acho que ele definitivamente tem futuro com ele, que Estiva e todos os jovens jogadores, Ryan, todos os jovens jogadores que o Brasil tem pela frente. Sami, não fiquei muito impressionado com o Brasil durante a Copa do Mundo. Também não fiquei impressionado com eles ontem. Então essa primeira parte, né, eles falando ali sobre a questão do Ancelotti ter sido um erro, né, se ele não tinha sido um erro, e eles vão perguntar para um jornalista brasileiro que é o Samir Melo, que foi lá participar com eles ali no programa da Talk Sport, e aí o Samir afirma que não é um erro, não foi um erro, que pouco tempo do Ancelotti e tal. Agora a questão mesmo que tenha sido pouco tempo, né, eu até ouvi aí na internet um comentário de alguém falando o seguinte, ó, ele é um treinador italiano, tá certo que ele é um treinador renomado, que ele entende de futebol, ok, entende de futebol, mas ele é de uma linhagem italiana. O futebol italiano, ele tá numa fase muito ruim, concorda? Nem para a Copa do Mundo a Itália conseguiu se classificar, ou seja, os caras trazem, né, por mais que seja renomado e tal, um treinador que vem de um futebol que está fracassado atualmente. Eu ouvi esse comentário não é meu, certo? Eu ouvi esse comentário. De certa forma faz sentido, mas para um técnico isso não condiz muito, porque a questão de técnico é visão. Agora, tem um detalhe que é interessante, né, nessa questão de visão, porque o que fez com que o futebol italiano caísse, o que foi? Foi o estilo dos treinadores italianos? Porque se foi, a gente pode estar vendo refletir dentro do estilo que Carlo Ancelotti quer implantar na seleção brasileira, um estilo já caído, um estilo já fraco. Bom, queria saber o que você pensa sobre isso. Você acha que a vinda de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira foi um erro realmente? Ou ele literalmente não tem tempo? Você concorda com o Samir? Eu quero saber a tua opinião. Vamos continuar aqui, que ainda tem coisa interessante que eles vão estar falando aqui, certo? Agora eu já quero pular para a parte onde eles vão falar sobre a questão do Neymar e o fim da linha para a carreira dele. Seu último chute. Bem, certamente será seu último chute, não é mesmo? Em uma Copa do Mundo para seu país. Mas, olhando para trás, foi um erro tê-lo escalado? Eu acho que sim. Neymar foi um grande jogador brasileiro. Durante seu auge, acho que ele foi um dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos.
Você pode colocar no top 5, top 7, eu não sei. Mas ele não foi o mesmo por um tempo, sabe? As lesões dele foram se acumulando, sabe? Então, ele se machucou para começar a Copa do Mundo, certo? Ele estava se recuperando durante a Copa do Mundo, mas havia muitos jogadores, até mesmo os próprios jogadores do Ancelotti, estavam pedindo por Neymar, dizendo o quanto sua presença seria importante. Então, como eu disse, Ancelotti elogia, ele valoriza o ambiente, ele não é como o chefão que vai fazer o que quer e não ouvir ninguém. Não, ele escuta muito os jogadores, até a falta, como ficou comprovado. Então, sim, e eu acho que no minuto que ele decidiu chamar o Neymar, ele colocou o destino do Brasil no Neymar, porque ele não pode ser eliminado com o Neymar no banco. As pessoas o matam por isso. Então ele teve que usar o Neymar em algum momento, e quando ele usou, nós vimos o que vimos. Tirando o pênalti, tirando o gol, o Neymar não estava em condições de jogar um jogo de alto nível, de alto risco, contra um time físico como o Dory. Eu acho que nós vimos um pouco disso nos 20 minutos que ele esteve em campo hoje. Pra mim, acho que o fato dele não ter escalado o João Pedro foi um erro. O Thiago não jogou muito no primeiro jogo, mas ontem mesmo precisava de um gol, talvez acho de presença física, não colocou em campo. O Arthur Ryan, jogador jovem, jogador muito bom. Eu acho que ele não conseguiu superar muito o jogador dessa Copa do Mundo. Acho que o Vini Júnior foi ruim ontem. E eu olho pro time do Brasil e penso, cadê o Ronaldinho? Sabe, quando está quieto, cadê o jogador que vai pegar a bola e fazer alguma coisa acontecer? Eu simplesmente não vi isso. Não era como assistir ao Brasil. Agora eles vão entrar num ponto, né, interessante, que eles falaram sobre o Neymar, e o Neymar, né, ser o fim da linha, ele não conseguir fazer mais nada, e o Samir ali ainda, né, trouxe que foi um erro ter colocado ele em campo. Mas que o Ancelotti cedeu a pressão, né, tem esse detalhe. Queria saber a tua opinião sobre isso, o que você pensa disso. Mas agora essa parte que é interessante, que é onde eles vão falar sobre um assunto que é o que o mundo está enxergando, tá? E não adianta, essa é a imagem da nossa seleção diante do mundo, tá? Que é o quê? A crise da identidade do futebol brasileiro. Aquela identidade que o futebol brasileiro tinha com Ronaldinho Gaúcho, com Ronaldo Fenômeno, com Robinho, com Kaká, com esses caras aí, né? Roberto Carlos e tal, Romário, enfim. Esta identidade já não se tem mais, e é exatamente o que eles vão estar tratando agora nesses segundos aqui, e também tem uma outra parte que eu quero rodar. Sim. Sim, nos perguntamos as mesmas coisas. Cadê os Romários? Cadê os Ronaldinhos, Rivaldo? Sim, exatamente. Mas sim, não é só, simplesmente não é mais a realidade. É isso. Esses são os jogadores que temos. E o futebol mundial é muito equilibrado, sabe? Não há mais jogos fáceis. Então temos que ser inteligentes e trabalhar. E acho que isso tá faltando no Brasil. Mas sim, o Oi acho que é um grande talento. Hendrick é um grande talento. Mas, sabe, temos que dar tempo a esses jogadores, sabe? Eles são todos bem adolescentes, certo? Então, em um torneio de adultos, sim, esses jogadores vão se desenvolver e temos que acreditar neles. E acho que temos que continuar acreditando em Ancelotti por causa de seu currículo, sua aura. Acho que ainda tenho fé nele para 2030. Então, mesmo que não tenhamos grandes talentos em campo, talvez tenhamos grandes talentos no banco. Hoje não foi um grande dia para ele, mas acho que se você der a ele. Essa entrevista foi feita um dia após, né, a eliminação, mas o que eu achei interessante repercutir aqui, né, para vocês. 34% de mais um posse de bola para o Brasil. Eu acho que isso seja aceitável para os jogadores que eles têm. E como o Brasil pode jogar com Danilo de 34 anos na lateral direita, com todo o talento que eles têm no país, né? Sim, concordo com você em ambas as mãos. Acho que 34% pro Brasil é estranho, tá? Especialmente quando você considera a história brasileira. É um time que gosta de ter a bola, que sabe o que fazer com ela. Então, quando você vê o Brasil dando ao outro time, com todo o respeito à Noruega, oscilando em torno de 70% posse de bola, sim, é definitivamente estranho. Acho que é uma estratégia, como foi a estratégia do Ancelotti, porque até certo ponto do jogo o Brasil não estava sendo dominado pela Noruega, certo? Não foi um jogo equilibrado. E aí vieram as substituições com o Neymar e aí tudo desandou. Mas, sim, é definitivamente estranho. E sobre o Danilo, não podemos esquecer que ele era como uma quarta opção, porque tínhamos o Éder Militão, certo? Que era a primeira opção, ele se machucou.
Tínhamos o Wesley, que foi cortado pouco antes da Copa, também estava machucado, e começamos a Copa com o Éder Militão na lateral direita. Então o Danilo era mais um líder, uma voz mais experiente, porque o Ancelotti gosta de ter um ambiente bem equilibrado, certo? Ele gosta de ter seus líderes, como o Casemiro, como o Rafinha, antes de se machucar. E o Vinícius é um dos caras dele, o Danilo era um. Então acabou que ele teve que ter um papel muito maior do que o previsto Samir Neymar fez o pênalti de consolação. E aí, você concorda com o Samir Melo, tudo que ele falou sobre Ancelotti? Você acha que ele tá sendo bonzinho demais com o Ancelotti? Ele até chegou a falar ali que é esperança, ele acredita para 2030, mas eu não sei não, cara. Não sei se eu acredito não, parece que não encaixa com o estilo do futebol brasileiro, é uma coisa muito... ele foi um ídolo na Europa, com o Real Madrid e tal, um treinador campeão, mas no meu ponto de vista, eu acho que não encaixa não vai muito longe, essa é a minha opinião. O que você pensa sobre isso? Quero saber de você, deixe tua opinião, você concorda com o Samir, concorda com a repercussão que ele trouxe na Talk Sport? Deixe tua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de futebol e se inscreve, segue o canal e até a próxima.